Voltando, gente. Hoje tá complicado. O dele tá travado. Eu não consigo convidá-lo, então peço perdão para vocês e vou aguardar que ele entre novamente. Nós já temos algumas pessoas entrando e como nós falávamos sobre os tipos de mediunidade, né? A mecânica, a semimecânica, eu estou aguardando ele entrar. A do Luiz Cláudio, pelo que nós estávamos comentando com ele, é uma faculdade semimecânica, né? Não dá para a gente comparar essa faculdade de Chico Xavier, né? Que a gente aqui, Luiz Cláudio. Muito da posição que o Bacelli traz, né? De que toda mediunidade ela é uma cooperação entre o espírito e o médium. Às vezes eu vejo pessoas com uma certa vontade de uma inconsciência mediúnica, né, ou de uma mediunidade mecânica, como se isso assegurasse a autenticidade do fenômeno. Certo. E aí as pessoas não pensam que a inconsciência plena, como a gente imagina, seria exatamente a anulação do médium. Né? Seria a nulidade do indivíduo. E não existe mediunidade sem o componente do próprio médium. Né? Por isso que a gente usa hoje muito uma expressão de mediunismo. Né? O casamento entre a mediunidade em si, né? O ato de você intermediar uma comunicação ou uma manifestação de um pensamento que não te pertence, um pensamento de um outro, e a sua participação enquanto pessoa, né? Enquanto alguém naquele processo, enquanto alguém presente e ativo naquele processo. O que eu tenho aprendido na minha experiência pessoal, né? Certo. E aí, quando eu coloco a minha experiência pessoal, eu me lembro muito de um livro que eu acho fundamental de leitura, que chama Diversidade dos Carismas, né? Porque na Diversidade dos Carismas, ele aborda a questão mediúnica pela ótica do médium. O que ele quer dizer? O que ele faz com isso? Né? Olha, eu tenho um livro dos médiuns que é a parte filosófica e técnica, como Kardec a trouxe. Né? Uhum. Você tem uma série de obras complementares que abordam aspectos científicos, como você tem mecanismos da mediunidade. Uhum. Mas o que eu acho interessante, né, é que na diversidade dos carismas, né, a pergunta que se faz é, e aí, tá, tudo bem, ok, entendi. Mas como é que é a experiência individual? Né, como é que é a experiência do médium na sua mediunidade? Então, quando você pensa dessa maneira, ou quando você pega lá Ivone do Amaral Pereira em Recordações da Mediunidade, ela está dizendo para você a experiência dela. Eu, enquanto médium, né, me fiz assim. Né? A mediunidade fez de mim essa pessoa. Então, o que eu tenho aprendido em relação à inconsciência ou consciência? Né? Eu acho interessante que como é que ela funciona. Naquela hora que você está recebendo a carta, a sensação que você tem é que você está em pleno domínio do que está acontecendo.
em 360 graus. Né? De olhos fechados é como se você estivesse vendo todo o ambiente. De olhos fechados é como se você percebesse tudo que está acontecendo. E aí, na hora que eu abro para ler a carta, tem coisas ali que eu nem lembrava que eu tinha escrito. Ou que eu não tinha me atentado que aquilo estava escrito. Né? E aí eu percebo que essa consciência, ela é focal. Certo. Ela capta determinados pontos, mas algumas áreas do meu cérebro, algumas áreas do meu sistema nervoso, do meu perispírito, atuam por um certo automatismo. Assim como eu tenho um sistema nervoso autônomo, né? A gente respira sem pensar, né? A gente, o coração bate, né? E a gente não está comandando, e ele está lá batendo, né? Então tem coisas interessantes, porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes chegam perto e eu tenho a nítida consciência que eu já vi aquela pessoa, que eu conheço aquela pessoa. Mas eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. E que, na verdade, essa sensação de reconhecimento, ela vem porque eu já comecei a captar o conteúdo mental dela, ou do comunicante, e me dá essa sensação de familiaridade. Olha, né, de domínio, né, daquela situação. E o mais interessante de tudo é que acabou o trabalho, aquela sessão de psicografia, vai passar 1 hora, e se eu ver a pessoa na rua, eu não vou lembrar o nome. Olha que interessante. Né? Eu posso lembrar de alguma coisa, dos fatos, mas se você me perguntar dados específicos, eu vou ficar olhando e infelizmente, passa, você não lembra. Né? E eu até tenho um sentido para isso, porque aquela história, aquele fato, aquele que atravessa o médium, né? É um momento temporário, ele não compõe a minha história pessoal. Você está sendo só um instrumento para consolar aquela... Exatamente. Ou dar eu sou uma prótese. Você foi só isso, né? Eu sou uma prótese. Isso. Mas até é interessante, né? Porque até se você guardasse todas as histórias contigo, não lhe convém. E às vezes você poderia até sentir uma piedade que não é, uma dor que não é tua. Então, foi só, como você mesmo usou o termo, né? Uma prótese. Agora, me fala uma coisa, né? Você tá lá, psicografou e a pessoa não é espírita. E por curiosidade, ou foi numa sessão que você participou e a carta foi para ela naquele dia, porque a gente sabe que pode ter 200 pessoas no local, 8, 6 acabam recebendo apenas. E calhou dessa pessoa não ser espírita, né? Está lá só buscando um consolo ou porque aguçou a curiosidade dela. Como lidar, como a pessoa reage, fica a dúvida de fraude, né? Esse médium tá me enganando. Porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas e pessoas, mas você pensa o seguinte, né? Quem já participou de um trabalho de psicografia, as coisas acontecem ali na hora. Então, assim, o nível de detalhes que vem é muito, muito difícil como se você falou, tem pessoas e pessoas, mas quem observa o todo, né, o mínimo de bom senso, ela vai entender que não teria espaço, por exemplo, do médium acessar dados. Né? Sim. Lá na Aurélia Agostinho, eles contam que o Celso, né, quando o Celso psicografava, nem internet tinha, o Celso era um senhor de idade.
né? Mas que as pessoas da casa ficavam circulando e conversando e pegando informações, aí passavam por um ponto para ele, aí ele ouvia num ponto no ouvido. Né? Ah, Então, assim, entendi. as coisas mais absurdas, né? Porque as pessoas ficam paradas na mesa de passe, ou estão dando na mesa de palestra, ou estão dando passe, ou estão fazendo estão nas suas tarefas, né? Não tem ninguém ali, um exército de pessoas circulando o médium, numa logística hermética, né? Isso não existe. Mas no caso da pessoa não espírita, e há muitos não espíritas, né? Sim, sim, esse assunto atrai muita gente, né? Eu acho interessante o seguinte, é o respeito do espírito. Tem muito espírito que não se comunica em respeito à religião da família. Olha, Porque aquela pessoa está ali pedindo. Mas ele sabe que se ele manda a carta, que virá uma confusão danada. é. Né? Vira mesmo. Então, eu me lembro de uma moça evangélica e o marido muito evangélico. Então ela chegou no centro e falou assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou escondida. Mas eu preciso de mais de uma carta do meu pai. Eu estou angustiada, né? E o pai manda uma carta para ela, né? Manda a carta, né? E por fim ele escreve assim, minha filha, deixa guardado na gaveta do quarto da tua mãe. E quando precisar, você vai lá e pega a carta. Não leva para casa. Para não criar essa confusão. Né? Eu entendo muito bem o que você está falando, porque eu passei isso com a família anos e anos atrás. Então, anos atrás é ótimo, né? Estou sendo redundante. Tem um companheiro seu, um conterrâneo, Simão Pedro, que conheceu Celso Almeida, está aqui falando com a gente, te mandando um oi. Simão Pedro de Lima. Não é o apóstolo, não. Ainda. Olha, Luiz... Quase lá. Quase lá. A gente recebeu umas perguntas durante o dia e eu gostaria de dividir contigo, né? Tá. Por que eu quero tanto e eu não tenho esse merecimento? Por que algumas pessoas recebem e não eu recebo essa carta? Já fui anos e anos e anos em sessões e meu pai não me escreve, ou eu não sei como é que está meu filho, né? Qual é para a gente tentar explicar aqui para algumas pessoas por que isso ocorre, né? Por que alguns recebem, outros não, uns têm direito, merecimento, ou não está pronto ainda o seu ente querido para poder te passar essa mensagem, ou você não está pronto para receber ainda, né? O que você fala para a gente sobre isso? Porque essa foi uma pergunta recorrente durante o dia. Eu não gosto quando as pessoas usam a palavra merecimento, porque parece um demérito, né? Assim, a mediunidade, ela ocorre por N fatores. Ela ocorre pela capacidade de... a comunicação em si, né? Pela capacidade de equilíbrio do espírito, pela capacidade de equilíbrio do médium, né, de fazer a conexão, de fazer a sintonia, pela vibração do ambiente. Então, até chegar a uma condição que a gente poderia separar as pessoas por merecimento, eu acho um pouco cruel essa palavra, porque geralmente as pessoas que vão, elas vão porque a saudade está doendo. Então como é que você vai dimensionar se a saudade de A ou de B é maior ou menor? É maior ou não, né? O que ele está buscando é o consolo, igual a gente falou da origem da palavra, então, né? Assim, no latim. Eu acho que o merecimento é uma palavra cruel nesse ponto, né? Ela não retrata toda a estrutura espiritual que o fenômeno ocorre. E acontece também fenômenos muito interessantes.
de, por exemplo, o espírito que tinha condições de mandar a carta abrir mão para que um outro escreva. Olha. Eu já vi situações que eu acho extremamente bonitas, do espírito que chega, né? Ao invés de ele ir lá e ocupar o espaço escrevendo, ele vai lá e abraça o filho, ele abraça a esposa, ele senta do lado, a criança vai correndo, reencontra com o pai, né? Então, assim, o trabalho é mais do que se pensa. Né? O trabalho, as dimensões que ele ocorre, ultrapassam o limite da carta. O que os espíritos têm feito, pelo menos no meu particular, é aproveitar uma carta para várias pessoas. Então, o que acontece? Ele está contando a história dele, e de repente ele fala assim: mãe, vou parar aqui porque eu preciso dizer para a dona fulana, né, que seu filho está aqui, não sei o que, etc. E falar para não sei o que. Então, uma carta vira um 5. Né? Uma carta vira uma confusão, vira assim. E depois ele volta ao assunto privado, né? ao assunto da família. Da família dele. Então, da família dele, né? Então, é uma carta que ela acaba aproveitando para mais gente. Porque, óbvio, você tem um limite de tempo, você tem um limite de desgaste físico. Né? Isso que eu ia te perguntar, esse limite de tempo é por conta do desgaste do médium, né? Da parte física do médium que está ali trabalhando, né? Sim, né? Ou da disciplina do centro, né? Tem centro que é 1 hora que é o trabalho, né? 1 hora, e aí aquela 1 hora os espíritos são extremamente pontuais. Me perguntaram aqui se criança se comunica. Mas acho que do jeito que você falou, né, que o seu filho está aqui, etc. Então se comunica. Então não tem assim, só vai a partir de tal idade. Não tem isso. Não, crianças se comunicam, né? A gente tem que pensar uma coisa: o espírito se comunica no momento em que ele tem condições de elaborar o pensamento dele. Sim. Então, muitas vezes, né, uma criança, por exemplo, um recém-nascido, uma criança muito, muito pequenininha, é óbvio que ela ainda não recuperou a capacidade intelectual dela, as habilidades dela. Então, é natural que você espere um tempo até que ela retome isso, né? Retome as condições de escrever. E até ficaria estranho, né? Porque já pensou um recém-nascido mandando uma carta para um pai? Fica uma coisa meio ilógica, né? Com todo respeito, né? Como os mundos são cópias um do outro, né? No caso. Exato. As pessoas, então a criança vai evoluir na hora que tiver a capacidade. As pessoas elas têm uma ideia de que você desencarnou e assumiu plenamente as suas condições, como se você tivesse se tornado um super-homem, né? Um homem superior ao que você era. E, na verdade, não é assim. Vou responder a pessoa da criança. Uma das coisas que nunca se me marcou sobre a realidade da criança. Uma vez, uma avó, os pais pediram a carta do filho, mas a avó que escreveu. Ai, legal. E aí a avó, ela não escreveu isso na carta, né, mas ela me explicou uma situação que eu achei muito interessante. Ela falou assim: olha, a minha missão aqui para escrever é para consolar. Né? Mas ele está com tanta saudade, ele chora todo dia à noite pedindo para voltar para casa. Trazê-lo aqui ia perturbar ele muito mais. Sim. Então eu estou aqui escrevendo e ele está me assistindo lá em casa através do iPad, do tablet. Olha só. Então ele lá na casa dele vendo tudo acontecendo, uma espécie de tablet, né?
e vendo a coisa acontecendo. Então, para ele se consolar. Eu me lembro de um menino também que escreveu uma carta para o pai, e ele falava assim: eu encosto a mão na parede e penso, do outro lado estão vocês. E como eu queria saber o que está acontecendo do outro lado. Então, muitas vezes as pessoas chegam, né, com essa saudade doída, da perda, e às vezes elas não percebem que para o outro que partiu, a perda é muito grande. Você continua na sua rotina, você continua no mundo que você conhece. O outro partiu para uma aventura que ele não sabe o que vai encontrar do outro lado. Aqui já está acostumado, já tem toda uma Aqui ele tá rotina, né? Aqui você está na sua zona de segurança. Lá é recomeço. É o que dizem, né? A gente pode... Aqui está misturado espírita, não espírita, mas a gente, mesmo sabendo que há vida além, a gente talvez não esteja preparado, né? Tantas obras de Chico Xavier nos mostram que a pessoa, mesmo espírita, a hora que desencarnou, né? Já sabendo fica perdido. Tem um período de perturbação. Exato. Então, o que partiu também está sofrendo. Alguém comentou aqui que já recebeu esse abraço ao invés de receber uma carta e foi tão emocionante como, né? A gente também já recebeu no Irmão Marcos, certa vez a pessoa não recebeu a carta, mas ela sentiu todo o cheiro da mãezinha dela, ao lado dela. E isso talvez tenha sido muito mais do que... Isso autentica muito mais do fenômeno, né? Exatamente, porque é um cheiro que só você conhece, que te acalentou e te lembrou durante a vida inteira, né? Tem uma outra pergunta aqui. Eu gostaria muito de receber uma comunicação do meu pai ou avô. Há um sinal do cotidiano que eles estejam querendo se comunicar comigo? Pois sem ser no dia a dia, né? No corriqueiro. Eu acho assim, quando você tem sintonia com a espiritualidade, com determinados espíritos, essa sintonia ela é uma chave constante, né? Você liga e desliga ela. E de maneira inconsciente. E às vezes, e muitas das vezes, a gente compartilha o mesmo estado mental. A gente compartilha as mesmas emoções. Tem um livro chamado A Tragédia de Santa Maria, do Dr. Bezerra, pela mediunidade da Ivone do Amaral Pereira, em que ele conta que ele está lá nos afazeres dele e de repente ele sente uma vibração, ele sente algo que o comove. Ele para e procura, né, encontrar quem teve essa força tão grande de me atingir dessa maneira, né? E aí é a afilhada dele, que estava passando por um problema e pediu um empréstimo, né? Então aquela ligação constante. Então muitas vezes, apesar de eles estarem longe, né? Quando essa vibração, essa sintonia, ela se manifesta, você vai interpretar isso através dos seus sentidos físicos, né? Ou das suas condições psicológicas. Então, você vai sentir um cheiro, você vai sentir aquela presença, você vai ouvir alguma coisa, que sonhar, a influência. Sonhar, né? E é a influência dele sobre você, ativando seus processos de memória, para que ele esteja falando, eu estou respondendo a você. Né? Mas indo diretamente à pergunta, mas como é que eu sei se o espírito quer se comunicar ou não? Que ele está precisando ou não? Né? Quando os fatos começam a ficar muito constantes. Certo. Quando
quando aí é importante você fazer um discernimento entre o que é seu, né, da saudade ou da sua ansiedade de querer uma notícia, e o fato em si. Né? Toda hora eu lembro, toda hora o cheiro vem, toda hora eu sonho. Né? Eu não sonhava há anos, de repente eu passei a sonhar. E eu acho que aí é um indício de que a comunicação, a sintonia para a comunicação, ela está se formando. Porque tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre trabalhos mediúnicos. Você tem um médium, a pessoa que senta ali vai escrever, ou ela vai psicofonizar, seja lá o que for. Tá. Né? Mas esse médium, como eu falei, ele é uma prótese. A energia que faz com que duas pessoas se encontrem é o amor que elas têm. Então, o que o médium faz é atar as pontas de uma história de amor que não pertence a ele. Pegou uma e outra e só fez um laço Entendeu? entre eles. E se o médium tiver bastante discernimento, ele vai baixar a cabeça, com toda humildade, e entender assim, isso é muito mais do que eu. Isso é muito maior do que eu. Isso aqui é uma história de alguém que ama alguém, né? E eu estou tendo a oportunidade de ver um reencontro. Né? Eu comparo a carta psicografada, e não só a carta psicografada, mas as manifestações mais ostensivas, com a passagem de João. Lá no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, conta-se que no primeiro dia da semana, então domingo, no calendário judaico, Maria de Magdala vai até o túmulo, ela chega no túmulo, o túmulo está aberto. Ela observa que o linho que cobria o corpo de Jesus está jogado ao chão. Ela corre até os apóstolos, conta o que ela viu. João e Pedro correm até lá, veem o túmulo vazio e voltam correndo para os outros apóstolos, pensando que alguém profanou o túmulo, roubou o corpo, né? E João conta que Maria de Magdala, então, se ajoelha e começa a chorar. E ela percebe dois anjos. Né? Eu acho estranho ela perceber dois anjos, porque se alguém percebe um anjo, a reação ia ser diferente. Né? Mas quando você estuda a forma angélica na cabala judaica, né, não é uma pessoa exatamente. Então, assim, mas enfim, ela viu dois anjos, né? Isso é para um outro assunto, ela viu dois anjos, e ela fala uma frase que eu acho fenomenal. Ela fala assim, porque João fala, né? Ela confunde primeiro os anjos com o jardineiro, com o cara que cuida dos túmulos, né? E ela fala assim, devolve o corpo do meu mestre para que eu possa cuidar dele. Eu acho que a carta é esse pedido que a mãe, que o pai faz, devolve o corpo do meu filho. Devolve o corpo da minha esposa, devolve o corpo do meu pai, devolve o corpo da minha mãe. Aquelas folhas, né, ou aquela gravação, ela representa essa devolução da vida. É como se religasse a pessoa novamente, né? Recarregasse a bateria da pessoa para ela poder, enfim, continuar a caminhada dessa, né? Deixa eu te falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nossa, tem muita gente aqui da tua terra, de todo lugar do Brasil, gente. Tá o pessoal te mandando um abraço aqui. Essa faculdade da psicografia, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho, eu acho que eu sonhei, que eu tive um recado que eu preciso desenvolver. Ela é algo factível de desenvolvimento? Então, por exemplo, eu vi alguém um dia, daí, ou eu senti vontade de escrever uma letra de uma música que eu acho que não é minha. O que você fala sobre isso?
eu acho, minha percepção, né? Às vezes as pessoas chegam no centro exatamente com essa, pedindo orientação, né? Como é que eu faço? Estou começando a desenvolver a psicografia. Eu geralmente viro para a pessoa e pergunto para ela o seguinte: tudo bem, e a psicofonia? E o trabalho de desobsessão? E engraçado, tá? Assim, a maioria das pessoas vira para mim e fala assim: ah, eu não gosto porque eu passo mal na desobsessão. Eu falo assim, mas como é que você quer lidar com a luz sem aprender a lidar com o escuro? Né? Os espíritos sempre me disseram o seguinte: luz demais cega tanto quanto a escuridão, você não enxerga nada. E, óbvio, já teve situações de você olhar para a pessoa e nitidamente você perceber que aquilo ali é uma admiração pelo fenômeno. Ah, sim. Né? É uma admiração, uma empolgação com aquela circunstância. Se eles soubessem o ônus que vem com aquilo, eu ia usar uma expressão assim, entre nós que eu falo, nós mesmos, psicografia, parece um petit comité, mas não é isso não, pelo amor de Deus. Né? Mas são os comentários que a gente de vez em quando tem, se as pessoas soubessem o quanto isso custa para a nossa saúde, o quanto isso custa para a nossa vida pessoal, elas pensavam duas vezes, iam ficar quietinha no canto delas. A gente teve uma live, você me fez lembrar que nosso colega comentou, a mediunidade não é um presente que vem para você, é um mecanismo de resgate de muitas dívidas que você teve em outras vidas, né? Então, quando você passa a vidência, você não vê só o que está para os céus, figurativamente falando, né? Você acaba vendo tudo. Então, pedir para desenvolver como um mecanismo do fenômeno, né? Você falou perfeitamente. E eu estava pensando aqui, você falou assim, e a psicofonia, e o trabalho de desobsessão? Então, acho que a disciplina, a perseverança no estudo, no conhecimento, é um mecanismo de desenvolvimento, né? A gente tem que pensar o seguinte, né, Tereza? Eu acho a psicofonia, né? A psicofonia, ela é mais sinestésica, ela é mais global. Né? Seu corpo inteiro sente. Então, seu corpo inteiro vai se destravando para aquelas percepções. Né? Quando você pega a psicografia, apesar de você ter uma sensação global, áreas mais específicas do seu cérebro são ativadas para aquele tipo de fenômeno. Né? Então, assim, mas eu estou sentindo vontade de escrever. Escreve. É o que Kardec falou no livro dos médiuns. Tenta, mas na hora que você perceber que aquilo ali não sai do lugar, abandona. Né? Na hora que você perceber que aquilo ali não é muito a sua tendência, né? Deixa isso e se concentra naquilo que você tem mais afinidade, né? Naquilo que você tem mais tradição. Agora, se você pega o relato dos médiuns, né, esses médiuns nossos de referência, você pega o Chico, você pega o Divaldo, né, pega o Bacelli, o Balaô, você vê que essas pessoas gastaram muitos anos para chegar àquele ponto. Né? O Chico ficou com o André Luiz ali do lado dele 7 anos. 7 anos até o André Luiz falou assim, agora sim, agora você está calibrado para poder executar. E a gente está falando do Chico. Né? Se você pensar historicamente, não existe ninguém, né, não há relato na história da humanidade de alguém que tenha produzido
tanto no intercâmbio com outro mundo, como o Chico. Sim. Eu Então, estava assim, até conversando com eles enquanto a gente tinha caído a live, que só a partir de 1950 ou 68, de 1968 que ele começou com as cartas consoladoras, né? Foram 40 anos de trabalho e exercício, e Emmanuel ali com ele, André Luiz, até que ele chegasse chegar naquele ponto. naquele Então, ponto. você pega, eu falei hoje já do Ivano do Amaral Pereira, né? Isso, falou. Você pega Memórias de um Suicida, foram 20 anos psicografando o livro. Várias vezes psicografando o mesmo livro e refazendo, e refazendo, e refazendo, e refazendo, até chegar no formato, né? Então, assim, você vê que essas pessoas elas têm um trabalho uma vida inteira. Né? Não acontece porque eu quis que acontecesse, que foi da noite para o dia, porque eu sentei na mesa, porque apareceu o pai da menina e a coisa aconteceu. Até isso acontecer, já tinham passado 20 anos. É. Né? Então, assim, essa pressa, né? Começa devagarzinho, continua. Eu falei também da diversidade dos carismas, né? Aham. Do Hermínio. Eu acho muito, muito interessante que há um recado ali, bem no comecinho, né? Que aí é uma crítica à casa espírita. E, na verdade, ele começa a entrevistar uma médium, né? Ele pede para a médium relatar o processo dela, e ela conta como é que foi a dificuldade dela de entrar no centro espírita. E o centro espírita era todo formatado, todo pasteurizado, aquela regra travada. Então você tem que ficar com a Engessado. mão na mesa, olho fechado, aquela coisa. E aquilo ia contra a espontaneidade daquela médium. Então o centro acabava travando o desenvolvimento da médium, né? Que nunca era uma médium desequilibrada, porque tem aqueles médiums também que se você não segura eles querem Bate na incorporar um time mesa, deles. né? O trabalho gira em torno deles, né? Porque parece uma disputa quem consegue estar pior do que o outro. Né? Mas não era o caso. Era uma moça relativamente equilibrada com problema de eclosão mediúnica. E que ela precisava de alguém que olhasse para ela e desse para ela a liberdade de que ela se desenvolvesse na personalidade dela, do jeito que ela era. Né? Então, assim, você tem psicografia, né? Começa do jeito tranquilo. Eu acho interessante aquelas pessoas que, por exemplo, começam a escrever cartas e o espírito não assina. Ou escrever mensagem, né? E o espírito não assina. E elas ficam preocupadas porque ninguém assina. Ótimo. Você não está falseando nada, você não está forçando nada ainda. Né? Aí tem aquele que escreve e de repente ele assina um nome de autoridade, né? Bezerra de Menezes, uma entidade que a gente admira. E eu fico pensando, né? Acho que o Dr. Bezerra tem tanta coisa para fazer na vida dele, para vir aqui escrever 5 laudas para me treinar, assim, até eu teria a vergonha de virar para você, doutor Bezerra, pode ir lá no hospital, porque tudo bem aqui. É Né? como a gente Eu disse acho no que começo, né? Há médiums e médiums, e essa ânsia de você querer receber uma carta ou notícia de alguém só para te consolar, às vezes acaba te levando a pessoas que vão te fraudar, né? Tem tantos casos que ocorreram com aquele incêndio da Boate Kiss, alguns médiums, olha, por R$ 300 eu consigo notícia do seu filho que desencarnou nesse incêndio, né? Então, às vezes a pessoa está com uma ânsia, numa pressa, que te leva para caminhos de fraude, que não vão te fazer bem, né? olha, eu vou te falar uma coisa, né? Abrindo um espaço, né? O caso da Boate Kiss.
as mães, os pais daqueles jovens vieram a Uberaba. E houve um fenômeno muito interessante, porque eles vieram nas tarefas que eu trabalho, seguidamente nas tarefas que o Basseri e o Alaor. Sim. E houve um fato que eu achei muito interessante nisso aí. Mais ou menos assim, eu não sei exatamente. Que consegue estar num lugar e fazendo a psicografia e, ao mesmo tempo, ele ia atender as pessoas na fila. Oi, Luiz Cláudio. Ó, tô do lado do Wi-Fi. Agora tem que funcionar. Eu não sabia se eu te chamava, aí encerrei tudo porque você ficou completamente travado para mim. Eu resolvi encerrar e os nossos convidados me perdoem, tá? Muitos estavam perguntando sobre o momento em que a gente parou, né? Que foi quando eu perguntei como que é, né? Se você vê, se você sente, se sua psicografia é mecânica, semimecânica, é intuitiva. O que é, né? A gente está curioso. Tá. Bom, vamos falar então em termos de mediunidade, né? Técnicas e estilos, né, de mediunidade. Eu gosto muito da posição que o Basseri traz, né? De que toda mediunidade ela é uma cooperação entre o espírito e o médium. Às vezes eu vejo pessoas com uma certa vontade de uma inconsciência mediúnica, né, ou de uma mediunidade mecânica, como se isso assegurasse a autenticidade do fenômeno. Certo. E aí as pessoas não pensam que a inconsciência plena, como a gente imagina, seria exatamente a anulação do médium. Né? Seria a nulidade do indivíduo. E não existe mediunidade sem o componente do próprio médium. Né? Por isso que a gente usa hoje muito uma expressão de mediunismo. Né? O casamento entre a mediunidade em si, né? O ato de você intermediar uma comunicação ou uma manifestação de um pensamento que não te pertence, um pensamento de um outro, e a sua participação enquanto pessoa, né? Enquanto alguém naquele processo, enquanto alguém presente e ativo naquele processo. O que eu tenho aprendido na minha experiência pessoal, né? Certo. E aí, quando eu coloco a minha experiência pessoal, eu me lembro muito de um livro que eu acho fundamental de leitura, que chama Diversidade dos Carismas, né? Porque na Diversidade dos Carismas, ele aborda a questão mediúnica pela ótica do médium. O que ele quer dizer? O que ele faz com isso? Né? Olha, eu tenho um livro dos médiuns que é a parte filosófica e técnica, como Kardec a trouxe. Né? Uhum. Você tem uma série de obras complementares que abordam aspectos científicos, como você tem mecanismos da mediunidade. Uhum. Mas o que eu acho interessante, né, é que na diversidade dos carismas, né, a pergunta que se faz é, e aí, tá, tudo bem, ok, entendi. Mas como é que é a experiência individual? Né, como é que é a experiência do médium na sua mediunidade? Então, quando
se você pensa dessa maneira, ou quando você pega lá Ivone do Amaral Pereira, em Recordações da Mediunidade, ela está dizendo para você a experiência dela. Eu, enquanto médium, né, me fiz assim. Né? A mediunidade fez de mim essa pessoa. Então, o que eu tenho aprendido em relação à inconsciência ou consciência? Né? Eu acho interessante que como é que ela funciona. Naquela hora que você está recebendo a carta, a sensação que você tem é que você está em pleno domínio do que está acontecendo, em 360 graus. Né? De olhos fechados é como se você estivesse vendo todo o ambiente. De olhos fechados é como se você percebesse tudo que está acontecendo. E aí, na hora que eu abro para ler a carta, tem coisas ali que eu nem lembrava que eu tinha escrito. Ou que eu não tinha me atentado que aquilo estava escrito. Né? E aí eu percebo que essa consciência, ela é focal. Certo. Ela capta determinados pontos, mas algumas áreas do meu cérebro, algumas áreas do meu sistema nervoso, do meu perispírito, atuam por um certo automatismo. Assim como eu tenho um sistema nervoso autônomo, né? A gente respira sem pensar, né? A gente, exatamente, o coração bate, né? e a gente não está comandando, e ele está lá batendo, então, né? Então tem coisas interessantes, porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes chegam perto e eu tenho a nítida consciência que eu já vi aquela pessoa, que eu conheço aquela pessoa. Mas eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. E que, na verdade, essa sensação de reconhecimento, ela vem porque eu já comecei a captar o conteúdo mental dela, ou do comunicante, e me dá essa sensação de familiaridade. Olha, né, de domínio, né, daquela situação. E o mais interessante de tudo é que acabou o trabalho, aquela sessão de psicografia, vai passar 1 hora, e se eu ver a pessoa na rua, eu não vou lembrar o nome. Olha que interessante. Né? Eu posso lembrar de alguma coisa, dos fatos, mas se você me perguntar dados específicos, eu vou ficar olhando e infelizmente, passa, você não lembra. Né? E eu até tenho um sentido para isso, porque aquela história, aquele fato, aquilo que atravessa o médium, né? É um momento temporário, ele não compõe a minha história pessoal. Você está sendo só um instrumento para consolar aquela... Exatamente. Ou dar eu sou uma prótese. Você foi só isso, né? Eu sou uma prótese. Isso. Mas até é interessante, né? Porque até se você guardasse todas as histórias contigo, não lhe convém. E às vezes você poderia até sentir uma piedade que não é, uma dor que não é tua. Então, foi só, como você mesmo usou o termo, né? Uma prótese. Agora, me fala uma coisa, né? Você tá lá, psicografou, e a pessoa não é espírita. E por curiosidade, ou foi numa sessão que você participou, e a carta foi para ela naquele dia, porque a gente sabe que pode ter 200 pessoas no local, 8, 6 acabam recebendo apenas, e calhou dessa pessoa não ser espírita, né? Está lá só buscando um consolo ou porque aguçou a curiosidade dela. Como lidar, como a pessoa reage, fica a dúvida de fraude, né? Esse médium tá me enganando. Porque tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas e pessoas, mas você pensa o seguinte, né? Quem já participou de um trabalho de psicografia, as coisas acontecem ali na hora.
Então, assim, o nível de detalhes que vem é muito, muito difícil como se você falou, tem pessoas e pessoas, mas quem observa o todo, né, o mínimo de bom senso, ela vai entender que não teria espaço, por exemplo, do médium acessar dados, né? Sim. Lá na Aurélia Agostinho, eles contam que o Celso, né, quando o Celso psicografava, nem internet tinha, o Celso era um senhor de idade, né? Mas que as pessoas da casa ficavam circulando e conversando e pegando informações, aí passava por um ponto para ele, aí ele ouvia num ponto no ouvido. Né? Então, assim, Entendi. as coisas mais absurdas, né? Porque as pessoas ficam paradas na mesa de passe, ou estão dando na mesa de palestra, ou estão dando passe, ou estão fazendo estão nas suas tarefas, né? Não tem ninguém ali, um exército de pessoas circulando o médium, numa logística hermética, né? Isso não existe. Mas no caso da pessoa não espírita, e há muitos não espíritas, né? Sim, sim, esse assunto atrai muita gente, né? Eu acho interessante o seguinte, é o respeito do espírito. Tem muito espírito que não se comunica em respeito à religião da família. Olha, Porque aquela pessoa está ali pedindo. Mas ele sabe que se ele manda a carta, que virá uma confusão danada. é. Né? Vira mesmo. Então, eu me lembro de uma moça evangélica e o marido muito evangélico. Então ela chegou no centro e falou assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou escondida. Mas eu preciso de mais de uma carta do meu pai. Eu estou angustiada, né? E o pai manda uma carta para ela, né? Manda a carta, né? E por fim ele escreve assim, minha filha, deixa guardado na gaveta do quarto da tua mãe. E quando precisar, você vai lá e pega a carta. Não leva para casa. Para não criar essa confusão. Né? Eu entendo muito bem o que você está falando, porque eu passei isso com a família anos e anos atrás. Então, anos atrás é ótimo, né? Estou sendo redundante. Tem um companheiro seu, um conterrâneo, Simão Pedro, que conheceu Celso Almeida, está aqui falando com a gente, te mandando um oi. Simão Pedro de Lima. Não é o apóstolo, não. Ainda. Olha, Luiz, lá. tem... a gente recebeu umas perguntas durante o dia e eu gostaria de dividir contigo, né? Tá. Por que eu quero tanto e eu não tenho esse merecimento? Por que algumas pessoas recebem e não eu recebo essa carta? Já fui anos e anos e anos em sessões e meu pai não me escreve, ou eu não sei como é que está meu filho, né? Qual é para a gente tentar explicar aqui para algumas pessoas por que isso ocorre, né? Por que alguns recebem, outros não, uns têm direito, merecimento, ou não está pronto ainda o seu ente querido para poder te passar essa mensagem, ou você não está pronto para receber ainda, né? O que você fala para a gente sobre isso? Porque isso foi uma pergunta recorrente durante o dia. Eu não gosto quando as pessoas usam a palavra merecimento, porque parece um demérito, né? Assim, a mediunidade, ela ocorre por N fatores. Ela ocorre pela capacidade de... a comunicação em si, né? Pela capacidade de equilíbrio do espírito, pela capacidade de equilíbrio do médium, né? De fazer a conexão, de fazer a sintonia, pela vibração do ambiente. Então, até chegar a uma condição que a gente poderia
separar as pessoas por merecimento, eu acho um pouco cruel essa palavra, porque geralmente as pessoas que vão, elas vão porque a saudade está doendo. Então, como é que você vai dimensionar se a saudade de A ou de B é maior ou menor? É maior ou não, né? O que ele está buscando é o consolo, igual a gente falou da origem da palavra, então, né? assim, No latim. Eu acho que o merecimento é uma palavra cruel nesse ponto, né? Ela não retrata toda a estrutura espiritual que o fenômeno ocorre. E acontece também fenômenos muito interessantes. Por exemplo, o espírito que tinha condições de mandar a carta abrir mão para que um outro escreva. Olha. Eu já vi situações que eu acho extremamente bonitas, do espírito que chega, né? Ao invés de ele ir lá e ocupar o espaço escrevendo, ele vai lá e abraça o filho, ele abraça a esposa, ele senta do lado, a criança vai correndo, reencontra com o pai, né? Então, assim, o trabalho é mais do que se pensa. O trabalho, as dimensões que ele ocorre ultrapassam o limite da carta. O que os espíritos têm feito, pelo menos no meu particular, é aproveitar uma carta para várias pessoas. Então, o que acontece? Ele está contando a história dele, e de repente ele fala assim: mãe, vou parar aqui porque eu preciso dizer para a dona fulana, né, que seu filho está aqui, não sei o que, etc. E falar para não sei o que. Então, uma carta vira um 5. Né? Uma carta vira uma confusão, vira assim. E depois ele volta ao assunto privado, né? ao assunto da família. Da família dele. Então, da família dele, né? Então, é uma carta que ela acaba aproveitando para mais gente. Porque, óbvio, você tem um limite de tempo, você tem um limite de desgaste físico. Né? Isso que eu ia te perguntar. Esse limite de tempo é por conta do desgaste do médium, né? Da parte física do médium que está ali trabalhando, né? Sim, né? Ou da disciplina do centro, né? Tem centro que é 1 hora que é o trabalho, né? 1 hora, e aí aquela 1 hora os espíritos são extremamente pontuais. Me perguntaram aqui se criança se comunica. Mas acho que do jeito que você falou, né, que seu filho está aqui, etc. Então se comunica. Então não tem assim, só vai a partir de tal idade. Não tem isso. Não, crianças se comunicam, né? A gente tem que pensar uma coisa: o espírito se comunica no momento em que ele tem condições de elaborar o pensamento dele. Sim. Então, muitas vezes, né, uma criança, por exemplo, um recém-nascido, uma criança muito, muito pequenininha, é óbvio que ela ainda não recuperou a capacidade intelectual dela, as habilidades dela. Então, é natural que você espere um tempo até que ela retome isso, né? Retome as condições de escrever. E até ficaria estranho, né? Porque já pensou um recém-nascido mandando uma carta para um pai? Fica uma coisa meio ilógica, né? Com todo respeito, né? Como os mundos são cópias um do outro, né? No caso, exato. As pessoas, então a criança vai evoluir na hora que tiver a capacidade. As pessoas elas têm uma ideia de que você desencarnou e assumiu plenamente as suas condições, como se você tivesse se tornado um super-homem, né? Um homem superior ao que você era. E, na verdade, não é assim. Vou responder a pessoa da criança. Uma das coisas que nunca se me marcou sobre a realidade da criança. Uma vez, uma avó, os pais pediram a carta do filho, mas a avó que escreveu.
Ai, legal. E aí a avó, não, ela não escreveu isso na carta, né, mas ela me explicou uma situação que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, a minha missão aqui para escrever é para consolar, né? Mas ele está com tanta saudade, ele chora todo dia à noite pedindo para voltar para casa. Trazê-lo aqui ia perturbar ele muito mais. Ah, sim. Então eu estou aqui escrevendo e ele está me assistindo lá em casa através do iPad, do tablet. Olha só. Então ele lá na casinha dele vendo tudo acontecendo, uma espécie de tablet, né? E vendo a coisa acontecendo. Então, para ele se consolar. Eu me lembro de um menino também que escreveu uma carta para o pai e ele falava assim, eu encosto a mão na parede e penso, do outro lado estão vocês. E como eu queria saber o que está acontecendo do outro lado. Então, muitas vezes as pessoas chegam, né, com essa saudade doída, da perda, e às vezes elas não percebem que para o outro que partiu, a perda é muito grande. Você continua na sua rotina, você continua no mundo que você conhece. O outro partiu para uma aventura que ele não sabe o que vai encontrar do outro lado. Aqui já tá acostumado, já tem toda uma Aqui ele está rotina, né? acostumado. Aqui você está na sua zona de segurança. Lá é recomeço. É o que dizem, né? A gente pode. Aqui está misturado espírita, não espírita, mas a gente, mesmo sabendo que há vida além, a gente talvez não esteja preparado, né? Tantas obras de Chico Xavier nos mostram que a pessoa, mesmo espírita, hora que desencarnou, né? Já sabendo fica Tem um período de perdido. perturbação. Exato. Então, o que partiu também está sofrendo. Alguém comentou aqui que já recebeu esse abraço ao invés de receber uma carta e foi tão emocionante como, né? A gente também já recebeu no Irmão Marcos, certa vez a pessoa não recebeu a carta, mas ela sentiu todo o cheiro da mãezinha dela, ao lado dela. E isso talvez tenha sido muito mais do que... Isso autentica muito mais do fenômeno, né? Exatamente, porque é um cheiro que só você conhece, que te acalentou e te lembrou durante a vida inteira, né? Tem uma outra pergunta aqui. Eu gostaria muito de receber uma comunicação do meu pai ou avô. Há um sinal do cotidiano que eles estejam querendo se comunicar comigo? Sem ser no dia a dia, né? No corriqueiro. Eu acho assim, quando você tem sintonia com a espiritualidade, com determinados espíritos, essa sintonia ela é uma chave constante, né? Você liga e desliga ela. E de maneira inconsciente. E às vezes, e muitas das vezes, a gente compartilha o mesmo estado mental. A gente compartilha as mesmas emoções. Tem um livro chamado A Tragédia de Santa Maria, do Dr. Bezerra, pela mediunidade da Ivone do Amaral Pereira, em que ele conta que ele está lá nos afazeres dele e de repente ele sente uma vibração, ele sente algo que o comove. Ele para e procura, né, encontrar quem teve essa força tão grande de me atingir dessa maneira, né? E aí é a afilhada dele, que estava passando por um problema e pediu um empréstimo, né? Então aquela ligação constante. Então muitas vezes, apesar de eles estarem longe, né? Quando essa vibração, essa sintonia, ela se manifesta, você vai interpretar isso através dos seus sentidos físicos, né?
ou das suas condições psicológicas. Então, você vai sentir um cheiro, você vai sentir aquela presença, você vai ouvir alguma coisa, que é a influência. Sonhar com a pessoa Sonhar, né? é um. Sonhar, que é a influência dele sobre você, ativando seus processos de memória para que haja, para que ele esteja falando, eu estou respondendo a você. Né? Mas indo diretamente à pergunta, mas como é que eu sei se o espírito quer se comunicar ou não? Que ele está precisando ou não? Né? É quando os fatos começam a ficar muito constantes. Certo. Aí é importante você fazer um discernimento entre o que é seu, né, da saudade ou da sua ansiedade de querer uma notícia, e o fato em si. Né? Toda hora eu lembro, toda hora o cheiro vem, toda hora eu sonho. Né? Eu não sonhava há anos, de repente eu passei a sonhar. E eu acho que aí é um indício de que a comunicação, a sintonia para a comunicação, ela está se formando. Porque tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender sobre trabalhos mediúnicos. Você tem um médium, a pessoa que senta ali vai escrever, ou ela vai psicofonizar, seja lá o que for. Tá. Né? Mas esse médium, como eu falei, ele é uma prótese. A energia que faz com que duas pessoas se encontrem é o amor que elas têm. Então o que o médium faz é atar as pontas de uma história de amor que não pertence a ele. Pegou uma e outra e só fez um laço Entendeu? entre eles. E se o médium tiver bastante discernimento, ele vai baixar a cabeça, com toda humildade, e entender assim, isso é muito mais do que eu. Isso é muito maior do que eu. Isso aqui é uma história de alguém que ama alguém, né? E eu estou tendo a oportunidade de ver um reencontro. Né? Eu comparo a carta psicografada, e não só a carta psicografada, mas as manifestações mais ostensivas, com a passagem de João. Lá no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, conta-se que no primeiro dia da semana, então domingo, no calendário judaico, Maria de Magdala vai até o túmulo, ela chega no túmulo, o túmulo está aberto. Ela observa que o linho que cobria o corpo de Jesus está jogado ao chão. Ela corre até os apóstolos, conta o que ela viu. João e Pedro correm até lá, veem o túmulo vazio e voltam correndo para os outros apóstolos, pensando que alguém profanou o túmulo, roubou o corpo, né? E João conta que Maria de Magdala, então, se ajoelha e começa a chorar. E ela percebe dois anjos. Né? Eu acho estranho ela perceber dois anjos, porque se alguém percebe um anjo, a reação ia ser diferente. Né? Mas quando você estuda a forma angélica na cabala judaica, né, não é uma pessoa exatamente. Então, assim, mas enfim, ela viu dois anjos, né? Isso é para um outro assunto, ela viu dois anjos, e ela fala uma frase que eu acho fenomenal. Ela fala assim, porque João fala, né? Ela confunde primeiro os anjos com o jardineiro, com o cara que cuida dos túmulos, né? E ela fala assim, devolve o corpo do meu mestre para que eu possa cuidar dele. Eu acho que a carta é esse pedido que a mãe, que o pai faz, devolve o corpo do meu filho. Devolve o corpo da minha esposa, devolve o corpo do meu pai, devolve o corpo da minha mãe. Aquelas folhas, né, ou aquela gravação, ela representa essa devolução da vida. É como se religasse a pessoa novamente, né? Recarregasse a bateria da pessoa para ela poder, enfim, continuar a caminhada dessa, né?
Deixa eu te e que é... falar, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Nossa, tem muita gente aqui da tua terra, de todo lugar do Brasil, gente. Tá o pessoal te mandando um abraço aqui. Essa faculdade da psicografia, né? Porque às vezes eu acho que eu tenho, eu acho que eu sonhei, que eu tive um recado que eu preciso desenvolver. Ela é algo factível de desenvolvimento? Então, Por exemplo, eu vi alguém um dia, daí, ou eu senti vontade de escrever uma letra de uma música que eu acho que não é minha. O que você fala então, sobre isso? eu acho, minha percepção, né? Às vezes as pessoas chegam no centro exatamente com essa, pedindo orientação, né? Como é que eu faço? Estou começando a desenvolver a psicografia. Eu geralmente viro para a pessoa e pergunto para ela o seguinte: tudo bem, e a psicofonia? E o trabalho de desobsessão? E engraçado, tá? Assim, a maioria das pessoas vira para mim e fala assim: eu não gosto porque eu passo mal na desobsessão. Eu falo assim, mas como é que você quer lidar com a luz sem aprender a lidar com o escuro? Né? Os espíritos sempre me disseram o seguinte: luz demais cega tanto quanto a escuridão, você não enxerga nada. E, óbvio, já teve situações de você olhar para a pessoa e nitidamente você perceber que aquilo ali é uma admiração pelo fenômeno. Ah, sim. Né? É uma admiração, uma empolgação com aquela circunstância. Se eles soubessem o ônus que vem com aquilo, eu ia usar uma expressão assim, entre nós que eu falo, nós mesmos, psicografia, parece um petit comitê, mas não é isso não, pelo amor de Deus. Né? Mas são os comentários que a gente de vez em quando tem, se as pessoas soubessem o quanto isso custa para a nossa saúde, o quanto isso custa para a nossa vida pessoal, elas pensavam duas vezes, iam ficar quietinhas no canto delas. A Né? gente teve uma live, você me fez lembrar que nosso colega comentou, a mediunidade não é um presente que vem para você, é um mecanismo de resgate de muitas dívidas que você Exato. teve em outras vidas, né? Então, quando você passa a vidência, você não vê só o que está para os céus, figurativamente falando, né? Você acaba vendo tudo. Então, pedir para desenvolver como um mecanismo do fenômeno, né? Você falou perfeitamente. E eu estava pensando aqui, você falou assim, e a psicofonia, e o trabalho de desobsessão? Então, acho que a disciplina, a perseverança no estudo, no conhecimento, é um mecanismo de desenvolvimento, né? Se A você... gente tem que pensar o seguinte, né, Tereza? Eu acho a psicofonia, né? A psicofonia, ela ela é mais sinestésica, ela é mais global. Né? Seu corpo inteiro sente. Então, seu corpo inteiro vai se destravando para aquelas percepções. Né? Quando você pega a psicografia, apesar de você ter uma sensação global, áreas mais específicas do seu cérebro são ativadas para aquele tipo de fenômeno. Né? Então, assim, mas eu estou sentindo vontade de escrever. Escreve. É o que Kardec falou no livro dos médiuns. Tenta, 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 mas na hora que você perceber que aquilo ali não sai do lugar, abandona. Né? Na hora que você perceber que aquilo ali não é muito a sua tendência, né? Deixa isso e se concentra naquilo que você tem mais afinidade, né? Naquilo que você tem mais tradição. Agora,
Se você pega o relato dos médiums, né, esses médiums nossos de referência, você pega o Chico, você pega o Divaldo, né, pega o Bacelli, o Balaô, você vê que essas pessoas gastaram muitos anos para chegar àquele ponto. Né? O Chico ficou com o André Luiz ali do lado dele 7 anos. 7 anos até o André Luiz falou assim, agora sim, agora você está calibrado para poder executar. E a gente está falando do Chico. Né? Se você pensar historicamente, não existe ninguém, né, não há relato na história da humanidade de alguém que tenha produzido tanto no intercâmbio com outro mundo como o Chico. Sim. Né? Eu Então, estava assim, até conversando com eles enquanto a gente tinha caído a live, que só a partir de 1950 ou 68, de 1968 que ele começou com as cartas consoladoras, né? Foram 40 anos de trabalho e exercício, e Emmanuel ali com ele, André Luiz, até que ele chegasse chegar naquele ponto. naquele Então, ponto. você pega, eu falei hoje já do Ivano do Amaral Pereira, né? Isso, falou. Você pega Memórias de um Suicida, foram 20 anos psicografando o livro. Várias vezes psicografando o mesmo livro e refazendo, e refazendo, e refazendo, e refazendo, até chegar no formato. Né? Então, assim, você vê que essas pessoas elas têm um trabalho uma vida inteira. Né? Não acontece porque eu quis que acontecesse, que foi da noite para o dia, porque eu sentei na mesa, porque apareceu o pai da menina e a coisa aconteceu. Até isso acontecer, já tinham passado 20 anos. Né? Então, assim, essa pressa, né? Começa devagarzinho, continua. Eu falei também da diversidade dos carismas, né? Do Hermínio. Eu acho muito, muito interessante que há um recado ali, bem no comecinho, né? Que aí é uma crítica à casa espírita. E, na verdade, ele começa a entrevistar uma médium, né? Ele pede para a médium relatar o processo dela, e ela conta como é que foi a dificuldade dela de entrar no centro espírita. E o centro espírita era todo formatado, todo pasteurizado, aquela regra travada. Então você tem que ficar com a mão na mesa, olho fechado, aquela coisa. E aquilo ia contra a espontaneidade daquela médium. Então o centro acabava travando o desenvolvimento da médium, né? Que nunca era uma médium desequilibrada, porque tem aqueles médiums também que se você não segura eles querem incorporar um time deles. Né? O trabalho gira em torno deles, né? Porque parece uma disputa, quem consegue tá pior do que o outro. Né? Mas não era o caso. Era uma moça relativamente equilibrada, com problema de eclosão mediúnica. E que ela precisava de alguém que olhasse para ela e desse para ela a liberdade de que ela se desenvolvesse na personalidade dela, do jeito que ela era. Né? Então, assim, você tem psicografia, né? Começa do jeito tranquilo. Eu acho interessante aquelas pessoas que, por exemplo, começam a escrever cartas e o espírito não assina. Eu escrevi mensagem, né? E o espírito não assina. E elas ficam preocupadas porque ninguém assina. Ótimo. Você não está falseando nada, você não está forçando nada ainda. Né? Aí tem aquele que escreve e de repente ele assina um nome de autoridade, né? Bezerra de Menezes, uma entidade que a gente admira. E eu fico pensando, né? Acho que o Dr. Bezerra tem tanta coisa para fazer na vida dele. Para vir aqui escrever 5 laudas para me treinar, assim, até eu teria a vergonha de virar para você, doutor Bezerra, pode ir lá no hospital, porque tudo bem aqui.
É né? como a gente Eu disse acho no que, começo, né? Há médiums e essa ânsia de você querer receber uma carta ou notícia de alguém só para te consolar, às vezes acaba te levando a pessoas que vão te fraudar, né? E tem tantos casos que ocorreram com aquele incêndio da Boate Kiss, alguns médiums, olha, por R$ 300 eu consigo notícia do seu filho que desencarnou nesse incêndio, né? Então, às vezes a pessoa está com uma ânsia, numa pressa, que te leva para caminhos de fraude, que não vão te fazer bem, né? olha, eu vou te falar uma coisa, né? Abrindo um espaço, né? O caso da Boate Kiss. O, as mães, os pais daqueles jovens vieram a Uberaba. E houve um fenômeno muito interessante, porque eles vieram nas tarefas que eu trabalho, seguidamente nas tarefas que o Basseri e o Alaor. Sim. E houve um fato que eu achei muito interessante nisso aí. Mais ou menos assim, eu não sei exatamente a sequência, mas, por exemplo, eu recebi a carta de uma moça, o Basseri recebeu a carta do namorado da moça, e o Alaor recebeu a carta do irmão do namorado da moça. Olha só. Então, assim, você pega três momentos diferentes, três conexões, né? E isso deu uma dor de cabeça terrível para a gente, porque era uma coisa que estava na mídia, né? E uma determinada rede de TV começou a assediar a gente para a gente dar entrevista. E óbvio, não tem nenhum interesse numa situação dessa, nem Basseri, nem Alaor, né? Nos negamos a qualquer coisa nesse sentido. E eu achei muito engraçado porque você está falando de dinheiro, né? A diretora dessa televisão me ligou e falou assim: se você me conceder uma entrevista, nós podemos conseguir muitas coisas pelos seus trabalhos sociais. Olha só. Aí eu falei para ela assim, falei, moça, você acabou de perder a chance de falar comigo qualquer outra vez da sua vida. Para começar, não tem trabalho social nenhum. Assim, a senhora confundiu as pessoas. Eu não tenho trabalho social, eu só sento aqui e escrevo alguma coisa, mas é tão perigoso essa questão, né? É tão desconexo você ver o sofrimento dessas pessoas e gente querendo explorar, Explorar, né? né? Acaba querendo as mães foram até você e em busca a Laura, em busca desse conforto, desse alento, e aí acaba gerando tudo e não é o objetivo, né, de uma carta Não, consoladora, de uma mediunidade, de nada disso, né, que é desrespeitoso, né? é Totalmente desrespeitoso. desrespeitoso, né? É totalmente Nossa, desfocado do temos, propósito. temos aqui presente a mãe de uma pessoa vítima da tragédia da Boate Kiss. Aliás, temos várias pessoas de Florianópolis que falaram aqui. E ela até recebeu cartas maravilhosas pela mão do Alaor, a Silvia. Bom a gente ter tocado nesse assunto, né? É interessante. Luiz, olha, o Instagram, ele corta a gente sem avisar. É 1 hora e ponto final, ele desliga sem a gente conseguir te dar tchau, né? Esse assunto, inclusive, se movimenta muita gente, tem um monte de questionamento aqui que colocaram, bem interessante. Então, se numa outra oportunidade a gente puder conversar, fica aqui o convite. Vocês E fiquem à vontade, me desculpem esse rolo todo, tá? olha, está acontecendo direto. A internet está muito sobrecarregada por conta desse uso constante no isolamento, né? Então, está acontecendo direto, você fica tranquilo. Eu só queria que você
dessas suas últimas palavras e nessas suas últimas palavras, um consolo para quem ainda não recebeu a carta ou para se atentar a outros sinais que são confortadores e consolam e dão carinho como uma carta, para a gente se despedir dessa noite tão gostosa. Olha, minhas últimas palavras, se der tempo, tomara que ter tempo, né? Vai sim. O que eu penso sobre a comunicação, tá? Da maneira como a gente está tratando aqui. Eu sempre me perguntei por quê? Por que comigo? E eu aprendi uma coisa. Toda vez que eu vejo aquela saudade ser reconstituída, colocar um esparadrapo nela, é um alerta que eu recebo para prestar atenção nas pessoas que estão do meu lado. Ai, que legal. É um alerta que eu recebo para lembrar que eu amo pessoas. E elas precisam saber que eu amo elas. É um alerta que eu toda semana, né? Então você imagina você receber um alerta 3 vezes por semana. Tanto que você está literalmente complicado. Mas é não é a carta em si. Né? É o fato de que acabou aquilo ali. Eu tenho que guardar na minha memória de maneira muito profunda o outro. A voz do outro, o cheiro do outro, o andar do outro. Eu tenho que recuperar aquilo que eu perdi. Eu tenho que apreciar no meu pai, na minha mãe, nos nossos companheiros, nos nossos filhos, esse tempo que vai moldando essas pessoas. Esse tempo que eu não seguro. Né? Então não preocupa se você não recebeu a sua carta. Se você tem saudade, é porque deu certo. Se está doendo, é porque deu certo. Se está difícil a falta do outro, é porque deu certo. Mas só que você ainda tem tempo. Então vai lá e faz dar certo os que ficaram. Olha aqui. Nossa, lindo e emocionante isso que você falou. Mas é verdade, né? Se encante pelas pessoas. A gente tem uma coisa muito importante no Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E quando você pega o conceito de caridade, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, você vê que Kardec não sabia o que era aquilo. O que é essa caridade que esse povo tanto está falando, né? O que é caridade? Ele faz essa pergunta frontalmente. E a resposta é, meu amigo, benevolência para com todos, indulgência, e perdoa. E aí quando você analisa isso, sabe, faz as pessoas ficarem bem. Ninguém está mandando você ir distribuir 1000 cestas básicas ou dar 500 passes. Isso é treino para você voltar para dentro de casa e fazer com que as pessoas se sintam bem. Pensa de maneira diferente. Isso é indulgência. E se você estiver errado? E se o problema do outro, na verdade, for a consequência daquilo que você está fazendo dele? Quem diz que você está com a razão sempre? Quanta reflexão. E por último, né? Doeu, te diminuiu, te rebaixou, levanta a cabeça. Não seja vítima.
perdoa. Enquanto você continua na mágoa, no ressentimento, você está sempre olhando para o chão. O outro está sempre maior do que você. Segue sua vida. Se tem um que não gosta de você, tem outro que gosta. Se tem um que não te entende, tem 10 que te entendem. Né? E vai viver sua vida. Amar, né? Tem tanta gente precisando ser amada, ame-se. E amar vale a pena, né? Não, tem uma pessoa que está precisando ser amada com urgência. Chama eu. Urgente. Urgente. Urgente e primeiramente, né? Antes de qualquer outro. E aí, né? Reflexões aqui, né? Muitas. Você pensa, né? As pessoas me perguntam assim, né? Que dia que eu voltar à psicografia? Eu falo, eu acho que esse ano não volta. Ah, mas tem tanta gente precisando. Eu falo assim, não, gente. Deus trancou a gente dentro de casa porque ele sabia o que estava fazendo. O que você aprendeu lá fora, agora é hora de consertar dentro de casa. Eu ainda brinco, né? Calma. Eu ainda brinco. Eu falo assim, colocou uma máscara para a gente parar de falar e ouvir mais, né? Aprender mais, escutar. Mais, calma. Calma. Luiz. Ah, mas tem muita gente. Pode falar, Tereza. Eu tenho medo de te cortar, mas falta que um minutinho. Então, assim, gratidão. Essas suas últimas palavras já foram um consolo para todo mundo que está aqui. Quem espera carta, quem não está esperando carta, consolou o coração de cada um de nós. Foi um ato de caridade conosco, a sua presença. E eu espero tê-lo novamente aqui, se você nos permitir. Combinado? Bom, mas então. Agora eu aprendi como é que funciona isso aqui, tá bom? Ótimo! Agora a gente tá mais fácil. Muito então, tá obrigada. Bom, uma boa noite para você, Luiz. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.